Olá pessoal, Fabiano do curso comofazerBonsai.com. Tudo bom? A gente hoje veio falar de uma coisa que é prático, teórico, filosófico, envolve muita coisa. Porém, a gente vai falar daquele que está sempre nos perseguindo e a gente perseguindo ele, o tal do tempo, né? O tempo. E o que é o tempo no bonsai, né? Vou falar minha experiência, algumas coisas. Inclusive eu fiz esse vídeo em base de um artigo que eu já tinha publicado no meu blog. Muita gente deve, pessoal mais da antiga principalmente, deve conhecer o meu blog, que é o fabianocostabonsai.com.br, tá? E eu fiz um artigo lá uma vez, eu não lembro, eu traduzi uma parte de alguém e depois eu complementei, muito interessante. E o título era A Importância do Tempo no Bonsai. Muito bacana, vale a pena ir lá olhar, fabianocostabonsai.com.br. Aí vocês vão lá e olhem lá, tá? Então, uma coisa que eu gostaria de fazer, né? Como eu tenho que agradecer aos patrocinadores, no caso do curso, né? Curso online para iniciantes, como fazer bonsai.com. Agradecer principalmente aos meus alunos, ao pessoal dos grupos, tá tudo entrando lá, tem uma equipe forte, muito legal, todo mundo gostando, e eu estou muito feliz que o pessoal tá gostando do curso e tá conseguindo realmente ter um desenvolvimento com didática e sistemática, que isso que é importante, tá, gente? Então, gente, há muitas técnicas para se fazer o ano inteiro. Então a gente tem um ano todo para trabalhar a planta, certo? Então esse é um problema que o iniciante, que acontece? Ele quer fazer tudo de uma vez só. E quer fazer tudo aquilo de uma vez só, várias vezes no ano. Então aí é que está o maior problema. Entendeu? Porque existem técnicas simples, técnicas mais avançadas. Então o sucesso de cada técnica dessa que a gente vai fazer, cada intervenção, é quando a gente a faz. Quando que a gente aplica essa técnica. Tá? Então uma técnica aplicada na época errada pode enfraquecer, pode ferir, pode deixar umas feridas gigantes e não conseguir mais voltar tanto e até matar uma planta com certeza absoluta, tá? Então assim, ó, uma técnica que muita gente acha que tem muito medo de fazer, tal, o transplante é uma coisa tão corriqueira para quem trabalha com bonsai, quem mexe com bonsai, porém se o transplante for feito numa época correta, ele é absolutamente seguro. Tá? Então o que acontece? A gente tem que entender que as plantas elas trabalham em ciclos. Ela tem um padrão cíclico anual. Então, nesse ano, vamos botar de janeiro a dezembro, ela vai sofrer uma série de estados que ela vai passar em um ano, né? Cada estação e tudo mais influencia muito na planta. A gente tem que entender o que ela está sofrendo naquele momento. Então para isso mas depende só disso também? Não, depende do clima, do seu microclima, da sua cidade, do seu bairro, da sua casa. Às vezes está na sua casa e tem outra pessoa que tem uma casa do lado ali cheia de verde e a sua não tem nem pátio com grama, é tudo pedra. É um microclima diferente do vizinho. Então a gente tem que conhecer isso. Então tem o clima, tem a espécie da planta, tem a idade da planta, a condição no qual ela tá, tá doente, tá com praga, tá saudável, tá crescendo muito ou tá parada, né? A adubação que você tá aplicando na planta, tudo isso voga na hora, tá? E uma coisa que eu gostaria de falar, que é uma coisa muito importante, que eu acho que deveria ser levado bem em consideração, principalmente por vocês iniciantes e muitos iniciados, que é o que? Muitas vezes a gente não deve se apegar apenas em data, em calendário. A gente tem que entender da planta, tem que saber, sabe? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma compreensão grande, sabe? Do que? Da técnica que está aplicando, da espécie que está trabalhando, né? Da técnica, fisiologia da planta, né? Tem que entender os riscos de trabalho que podem ter, porque tem riscos de trabalho. Planta é vivo, né, gente? A gente trabalha com o nosso material, a nossa matéria-prima é viva, por isso tem o tal do diabo do respeito, né? A gente tem que cuidar. Geralmente quem trabalha com planta, gosta de natureza, então é por isso que a gente sempre cuida, tá? Então, e tem uma coisa que a gente muitas vezes acha, não, se eu fizer isso aqui tudo agora, rapidão, em 1 ano e meio, eu já tenho a planta pronta.
Gente, quando é um amador, uma coleta, e você já tem um tronco bem desenvolvido e quer fazer umas técnicas, quando você entende do que está fazendo, pode sim diminuir o tempo quando a gente faz a técnica com conhecimento. Porém, geralmente iniciante, quando faz muitas coisas rápidas, acaba que demora mais, tá? Então a gente não acaba o trabalho antes do tempo que tem que ser. A planta precisa crescer. Lembra do ciclo anual, mensal, não interessa? Para aquela espécie, naquele estado, a planta jovem, tropical, no Brasil, vai crescer mais rápido do que um carvalho inglês. Claro, né? Então a gente tem que ter essa ideia, ok? Então, o que acontece? Se a gente faz tudo rápido demais, tudo de uma vez, e muitas vezes são coisas que não era para ter sido feita agora, ou subsequentes, né? Desfolha. Muita gente faz uma desfolha com um objetivo X. Funciona? Sim, para tal objetivo sim. Aí dá um mês, a planta enche toda de folha, vai lá e faz de novo. Gente, ela não consegue armazenar força, energia, novamente ali, para fazer de novo uma desfolha. Sabe a força que uma planta faz para poder manter aquele galho todo de novo com folha? Demora muito, muito. E desculpa, não é que demora muito, é que demanda muita força, muita energia. Se você fizer desfolha subsequente, logo em seguida, fatalmente vai perder um galho, a planta vai ficar muito fraca, aí fica mais fácil de pegar uma praga, e a planta fica débil, ela não fica tão bem, ok? Então a árvore ela fica frágil, demora para se desenvolver e coisas assim, tá? Inclusive pode acontecer de vocês estarem no próprio jardim de bonsai de vocês, ali ter duas plantas, duas da mesma espécie, mesma idade, e muitas vezes tem que fazer transplante numa e na outra vai fazer só no outro mês, porque ela não está tão bem. Então a gente tem que cuidar. Imagina que no mesmo microclima chega a mudar a planta, ok? Então a gente tem que cuidar muito disso daí. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que a gente deve tratar a planta como um ser individual. Cada planta age de uma forma, ela está com um sistema radicular X, nenhuma igual a outra. Uma coisa que eu digo muito para meus alunos é quando a gente chega numa bancada, eu vou colocar minhas plantas na bancada, eu não boto 4, 5 na bancada, eu boto uma, aí eu mexo. Boto outra, aí eu mexo. Começo desde tirar o matinho até tirar o arame se precisar, refaço tudo dependendo da época, tá? Então a gente tem que fazer isso aí, bota uma plaquinha, ó, foi aramado dia tal, então tem que ficar ligado. Geralmente eu já falei para vocês que a aramação a gente tira quando ela começa a marcar, né? Não tem data. Vamos largar um pouquinho o calendário e vamos ver o que a planta mostra para nós, tá? Existe muita gente que dá data, livro, site, ó, em janeiro tal, faz isso, aquilo, mas para tu aprender, tem que aprender bem com a tua planta mesmo, com as tuas plantas, tá? Então a gente tem que usar o que? O sinal que a árvore nos dá. Ela vai mostrar o crescimento, ela vai nos mostrar se ela tá meio mais ou menos, se ela tá com praga e coisa desse tipo, tá? Outra coisa que tem que tomar muito cuidado em questão de tempo da planta é o tempo de recuperação da planta, que seria o que? A quantidade de tempo que a árvore tem que ela vai necessitar para se recuperar de algum trabalho feito nela, de algum transplante, de alguma aramação, de uma torção. Aí depende o nível e o tipo de planta que a gente está falando em trabalhar, mas não interessa, a gente sempre tem que dar um tempo para fazer alguma coisa logo em seguida, tá? Então esse tempo tem que ser respeitado, gente, tá? Geralmente quanto mais invasivo for, mais tempo de recuperação a planta vai necessitar, tá bem? Uma coleta, tirou uma coleta, dependendo do tipo, mas geralmente 2 a 3 anos a gente tem que deixar a planta vir bem. Mas se for uma planta tropical e ela estiver muito bem e tudo mais, já tinha um pouco radicular legal, varia. Então pode ser menos? Pode ser menos, só que como que a gente vai saber? Dá um tempo. Se você não sabe, não tem ainda isso, existe mais ou menos um calendário. Recuperação disso é dá tantos meses, daquilo dá tantos meses. Vamos tentar aprender isso daí e vamos usar até a gente ter essa interação tão forte com as nossas plantas que não vai ser mais necessário usar o calendário com datas, tá? Um indicador muito bom para vigor de planta é o que? O crescimento de ramo novo. Uma planta começa a ficar fraquinha, aí tu faz o transplante, ela não vem,
né? Quando a gente for mexer numa planta nesse nível, ela tem que estar bem, ela tem que estar com saúde. Ninguém transplanta uma planta doente. Ninguém faz uma torção num galho de uma planta doente. Ninguém faz nada em planta doente. Então a planta está bem, está vigorosa, faz o que tem para fazer. Quando que ela vai se mostrar novamente que está legal, que está começando a agir bem? Com os brotos novos ramos fortes, vindo e pronto, entendeu? Aí sim. Então, gente, o que a gente tem que ter, na verdade, é respeito pela planta, né? Cuidar para a planta ficar bem saudável, sempre bem. A planta é um ser vivo, né? E a gente tem que cuidar mesmo, tá? Então, uma coisa que é importante também é assim, ó, a quantidade de planta que a gente tem que ter na nossa prateleira é a quantidade que a gente consegue dar atenção de 100%. Não adianta a gente ter uma prateleira com 500 plantas, sendo que 400 delas a gente não consegue tirar mato. Não consegue tirar o arame, fica marcando tudo. Tem que deixar na casa de não sei quem para regar para você, porque ele não consegue, tá? As plantas, a gente tem que ter o número que vai nos dar a condição de trabalhá-las tanto na parte artística quanto no cultivo, ok? Esse é o recado, muito obrigado por estarem assistindo. Não esqueça de dar um legal nesse vídeo aí. E se inscrevam, quem não se inscreveu ainda no canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Não esqueça do curso comofazerBonsai.com, o online para iniciante que está fazendo a diferença aí. Obrigadão, até a próxima.